Pedro. Shalom a todos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos apresentar uma exegese dos dois primeiros versículos de Gênesis. Eu escolhi esses dois versículos, primeiro, porque se eu escolhesse mais versículos, não iria dar tempo. E mesmo assim, eu fico um pouco temeroso, né, que acabe não dando tempo. E dentre os cinco métodos propostos de interpretação, hoje nós estaremos apresentando, de maneira resumida, o chamado método histórico-crítico. O método histórico-crítico, ele é um método entendido como diacrônico. O que quer dizer isso? É um método que leva em consideração como o texto foi construído ao longo dos anos. E os outros quatro métodos são sincrônicos. Isso significa que são métodos que não levam em consideração em que foi escrito, mas apenas como o texto chegou até nós. E como no nosso meio é muito utilizado o método histórico-gramatical, eu vou comparar com esse método e mostrar as diferenças que existem entre os dois. Acho que para ganhar tempo, dá para compartilhar aqui. Vai já. Só ele abrir. Coisa, vê lá se ele já abriu. Isso. Espera um minutinho só que ele vai abrir. Ele vai fazer leitura. Então, eu já vou aqui aproveitar para compartilhar o arquivo e onde já vão poder acompanhar os slides. Como disse o pastor Paulo, às vezes nos deparamos com pequenos problemas técnicos. O meu computador já está pronto já para começar e aí precisei reiniciar. São coisas que às vezes acontecem. Deixa só eu aqui o método histórico-gramatical. Dentro de alguns segundos já vamos mostrar os slides para facilitar o acompanhamento dos irmãos. Primeiramente, lembrar exatamente o que vem a ser a exegese. A exegese, ela trabalha com o resgate, digamos assim, do sentido original do texto. Porque hoje nós trabalhamos a interpretação aplicada no dia a dia. Lógico que essa interpretação é importante, é a mais importante, porque a Bíblia é um texto vivo. Então, ele precisa continuar falando a nós hoje. No entretanto, às vezes, ao longo dos anos, essas interpretações, elas ficaram um tanto quanto influenciadas por outras questões. Então, a exegese ela busca resgatar o sentido original e, consequentemente, analisar o quanto a nossa interpretação hoje ela acaba estando distante do que seria a proposta original. Então, o método histórico-gramatical, ele trabalha com aquilo que nós podemos chamar de os dois principais pilares da exegese. E quais são esses dois pilares? Analisar o texto do gramatical, ou seja,
analisar o texto nas línguas originais. Nós não temos os originais da Bíblia, porém, nós temos a certeza das línguas originais. Então, nós trabalhamos o aspecto gramatical, porque as traduções, elas não deixam de nos trazer uma certa perda. Eu sempre digo isso, não que as traduções estejam exatamente erradas, não é isso, mas que toda tradução ela traz uma perda. Então, nós precisamos analisar do ponto de vista das línguas originais. Então, esse é o primeiro pilar. O outro é analisar o contexto histórico. E esse contexto histórico, ele nos fala o quê? O contexto junta o momento, né, em que o texto, o momento da história, pega uma passagem que relata um episódio da vida de Davi, como era na época de Davi, a questão do contexto geográfico, o contexto cultural e assim por diante. Então, isso é trabalhado pelo método histórico gramatical. Agora, nós vamos falar do método histórico crítico. E aqueles que conhecem o método histórico crítico ficam até um pouco preocupados, porque o método histórico crítico, lá no passado, ele chegou a ser utilizado para combater a inspiração da Bíblia. Então, hoje, o que nós temos? Pessoas que desconhecem o método histórico crítico e outros que conhecem ficam ressabiados, ficam preocupados, uma vez que esse método foi utilizado no passado para atacar a inspiração da Bíblia. O que eu posso dizer é que hoje o método histórico crítico ele não é utilizado para atacar a inspiração da Bíblia. Quer dizer, por experiência, né, no meio acadêmico, que a inspiração da Bíblia ela é respeitada. Lógico que nós teremos um acadêmico ou outro que ainda diz que a inspiração da Bíblia não existe. Vamos encontrar um ou outro, mas, no geral, podemos dizer assim, o método histórico crítico, ele respeita, sim, a inspiração, o princípio de que a Bíblia ela é inspirada. Embora também a questão da inspiração da Bíblia diz mais respeito à teologia sistemática e não tão chamada teologia bíblica. Então, para mostrar exatamente a diferença entre o método histórico crítico e o método histórico gramatical, o método histórico crítico ele manteve esses dois. Preciso analisar do ponto de vista gramatical das línguas originais e analisar o contexto histórico, mas acrescentou uma análise literária. Ou seja, é muito mais do que simplesmente você verificar o contexto imediato, porque sempre aprendemos isso, né? Preciso analisar o versículo bíblico dentro do seu contexto, mas é muito mais do que isso. É você analisar uma passagem de acordo com a maneira como o texto ele foi construído. E dentro dessa proposta, então, nós vamos ter análise de gênero literário, nós vamos ter a
de como o texto ele está estruturado, introdução, desenvolvimento, as partes em que a passagem ela está dividida, a crítica textual, porque partindo do princípio que nós não temos os originais da Bíblia, eu tenho que trabalhar com as cópias. E essas cópias, infelizmente, elas têm diferenças. Isso é um fato que nós não podemos fugir. Então, analisando tudo isso, deixa só agora aqui compartilhar com os irmãos o slide. Então, o método histórico crítico, ele leva em consideração todas essas questões literárias. E ele desloca a análise histórica da narrativa para o contexto histórico, momento em que o texto ele teria sido escrito. E aqui começa uma polêmica com relação à tradição. A tradição, seja ela a tradição católica, evangélica, judaica, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já que nós vamos trabalhar um texto de Gênesis. O texto, o Pentateuco, ele é colocado tradicionalmente como sendo um texto escrito por Moisés. Já o método histórico começa a trabalhar a questão de que, na verdade, o Pentateuco ele tem uma múltipla autoria, de que esse texto ele foi por mais de uma pessoa. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Eclesiastes, que a tradição coloca como escrito por Salomão, e aí o método histórico crítico analisar, até observando o vocabulário utilizado dentro desse livro, que, na verdade, não teria sido Salomão, teria sido um outro escritor. Então, isso foi usado no passado para combater a inspiração da Bíblia. Hoje, não. Até porque algumas questões analisadas pelo método histórico crítico já é de consenso de muitos estudiosos. Por exemplo, Pentateuco. Sabe-se que Moisés não escreveu todo o Pentateuco. E não é uma questão apenas e tão somente daquela parte final de Deuteronômio, como é colocado pela tradição judaica. Então, outras passagens do Pentateuco são atribuídas a outros escritores. E por isso nós temos alguns passos que são propostos pelo método histórico crítico. Essa questão do método histórico crítico, ele engloba, então, análise literária e do ponto de vista crítico. Crítico não no sentido de que simplesmente não concordamos com nada do que está aí, mas crítico no sentido de as diversas possibilidades. Então, faz a confrontação não somente com a tradição, mas também com o que vários estudiosos colocaram acerca de um determinado texto. O método histórico crítico, ele possui vários passos, e existem maneiras um pouco diferentes de você fazer a abordagem.
A que eu vou mostrar aqui é aquela que é considerada uma das mais aceitas no meio acadêmico. Não é a única. Os passos propostos é você primeiro fazer uma análise da passagem, também chamada de perícope. Tá? Então, uma análise da perícope, uma análise da passagem, e somente depois fazer o comentário. Dentro dessa análise, nós brincamos dizendo que a análise fosse o preparo dos ingredientes, para depois, no comentário, você fazer o bolo. A gente costuma fazer essa comparação para descontrair, né? Dentro da análise, que é uma análise técnica, nós estamos habituados, principalmente pelo método histórico-gramatical, a ir direto para o comentário. E aí pular essas etapas. Então, o método histórico-crítico, ele propõe essa arrumação de casa para, então, depois, com os instrumentos, né, fornecidos pela análise, partir para o comentário. E, lógico, dentro do comentário, você pode fazer um comentário com uma determinada abordagem. Por exemplo, o pastor Paulo, daqui a pouco, fará o comentário com uma abordagem judaica. Então, esse tipo de abordagem, ela é possível até dentro do método histórico-crítico. Poderia fazer um comentário com uma abordagem pentecostal. Então, sem nenhum problema. São propostos 5 passos dentro da análise. O primeiro passo é fazer uma tradução na língua original, só que uma tradução segmentada. Quer dizer, lembrando que os versículos eles foram divididos praticamente aleatoriamente. Lógico que aqui eu estou simplificando, tá? Então, o que acontece? Alguns versículos, vocês percebem que são muito maiores do que os outros. Alguns versículos que têm mais de uma frase. Então, a segmentação é você dividir as frases dentro do versículo. Eu tenho o quê? 3 frases, ou orações, melhor dizendo, né? Eu tenho 3 orações, 4 orações, 5 orações, e assim por diante. E aquilo que nós aprendemos já na escola. Para identificar cada oração, eu vou identificar o verbo. Se eu tenho 5 verbos, eu tenho 5 segmentos, ou seja, 5 orações. Então, isso seria a tradução segmentada. Se eu tenho termos difíceis de serem traduzidos, aí eu faço um comentário da tradução. Por que eu traduzi dessa maneira e não da outra? Não é um comentário da passagem, não é um comentário exegético, que isso fica só para o final. Eu faço, se eu acho que é necessário, se tem um termo que é considerado difícil de ser traduzido, então eu faço um pequeno comentário da tradução, só dos termos mais considerados mais difíceis. O segundo passo é uma crítica textual. O que é a crítica textual? É você analisar a integridade do texto. Como ele foi transmitido nos manuscritos, porque nós não temos os originais da Bíblia. Então, existem diferenças do versículo nos diversos manuscritos? Na grande maioria das vezes, sim, porque cópia é um processo em que naturalmente se cometem erros. Tá? Depois desse passo, você faz uma análise literária, ou uma crítica literária, melhor dizendo. A constituição do texto. Aonde esse texto começa e aonde ele termina. Aí vou dar o exemplo nas nossas igrejas. Às vezes,
somos chamados para fazer a leitura devocional no início do culto e muitas vezes ficamos atrapalhados. Onde é que eu vou começar e aonde vou terminar? Porque nas nossas Bíblias vem alguns títulos com sugestões. Mas quando você compara essas sugestões, às vezes elas não pegam o texto exato. Às vezes pegam um contexto maior do que deveria ser e às vezes pegam um contexto menor do que deveria ser. Então, quando você faz essa área ou uma análise da constituição do texto, é justamente analisar aonde começa e aonde termina esse contexto. Dentro dessa crítica literária, você faz uma crítica redacional. E aqui que é um ponto de maior tensão, digamos assim, do histórico crítico. Porque é nesse momento que vai se debater. E, afinal de contas, Moisés escreveu ou não? No passado, isso gerava debates literalmente homéricos. Hoje, a crítica redacional ela é reduzida ao mínimo necessário. E um outro detalhe, a crítica redacional, a análise redacional, vai debater se Moisés existiu mesmo ou não? Não, isso fica para a arqueologia. Deixa a arqueologia. É isso. O que o método histórico crítico está interessado é analisar o texto. E lógico que a questão se Moisés existiu mesmo ou não é uma questão de fé. Isso aí não é um debate do método histórico crítico, ok? Depois desse passo, você vai para a chamada crítica da forma. Ou seja, como esse texto ele está estruturado. Ou seja, de que maneira eu tenho a introdução, o desenvolvimento, em quantas partes ele está dividido e a conclusão. É interessante que não importa se você tem um texto longo ou curto, todos eles você vai analisar que tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Eu fiz, por exemplo, um trabalho no mestrado, só de 7 versículos, são, na verdade, 2 passagens que muitos trabalham como se fossem, entre aspas, desconexos, como se um não tivesse nada a ver com o outro, e eu mostrei que estão relacionados. O primeiro que tem 3 versículos, o segundo 4, e que em cada um se divide em 3 partes. Essa foi a maneira estruturada do texto. E para que você possa encontrar essa forma, você faz uma análise sintática, levando em consideração que o texto, nas línguas originais, tinha pontuação. Aliás, ele não tinha sequer separação entre as palavras. Quando você pega esses manuscritos mais antigos, eu brinco dizendo que é desesperador, porque você não vê a separação das palavras. Então, pontuação, isso é coisa de luxo que nós temos hoje. E como essa pontuação, ponto, vírgula, 2 pontos, isso depende da língua. Isso foi colocado muito tempo depois. Então, a análise sintática faz o seguinte: será que nas traduções a pontuação foi colocada adequadamente ou houve uma, entre aspas, precipitação? Essa frase termina aqui, ou se ele colocar uma vírgula, ponto e vírgula, e ela continua depois. Detalhe: existem separações de versículos que separam orações. Tem esse detalhe. Tá? Vamos ver isso daqui a pouco em relação aos 2 primeiros versículos de Gênesis. Depois de uma análise sintática, nós temos a análise morfológica. O que é isso? Analisar as palavras que aparecem no texto.
Ou seja, você identificar em quantas partes o texto está estruturado, digamos que nesses 2 versículos aparece um determinado vocabulário e nos 2 versículos seguintes aparece um vocabulário diferente. Então, você aí tem 2 partes delineadas, porque houve uma pequena mudança. Feito esse levantamento morfológico, né, lexicográfico, melhor dizendo, aí eu entro, então, na questão de como o texto ele está estruturado. E, finalizando, o último passo é a chamada crítica do gênero literário. Que tipo de texto eu tenho? Não é simplesmente dizer que é uma narrativa, uma poesia. É muito mais do que isso. Eu tenho uma etiologia, ou seja, explicar a origem de algo. Eu tenho uma saga, que é muito histórias patriarcais e assim por diante. Feito tudo isso, só então é que eu entro, de fato, no comentário exegético. Farei agora justamente essa análise dos 2 versículos de Gênesis. Então, começando, então, por esses passos, tá? E aqui agora eu vou colocar aqui de lugar Paulo, porque eu vou mostrar o PDF, né? Fica melhor para vocês visualizarem. Porque só falando fica difícil. Que luta, gente, que luta. Eu sou muito ruinzinho nessas coisas também de falar tecnologia, né? Deixa eu olhar aqui, colocar o nosso pastor Dualdo como... Como é que a gente faz aqui, pastor Dualdo? Para colocar o senhor como... Colocar como co-anfitrião. Anfitrião, né? Make host. Co-anfitrião. Co-host, né? Make co-host, é isso? Bora. Yes. Muito bem. Vamos lá. Você que pode estar aí assistindo pelo Facebook, você pode também ir deixando a sua impressão aí, né? Vai digitando aí, deixando seu recado. Depois a gente vai coletar isso e sabe vir até ideia para novas peças, né, pastor? Será muito interessante, tá bom? O Dualdo está aí na direção. Pastor Paulo, ainda não está constando eu como co-anfitrião. Já? Está aparecendo?